Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 149. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Nós estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico, que é o método da ordem dos eventos, como os eventos foram acontecendo. Nós terminamos 1 Crônicas, estamos lendo alguns capítulos de Salmos de acordo com a história, e nós não vamos entrar ainda em 2 Crônicas, vamos começar a ler 1 Reis e depois vamos ler Provérbios, e aí depois nós vamos entrar em 2 Crônicas, porque foi desta forma que foram acontecendo os eventos. Então continue firme e vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus, sobre a natureza do nosso Criador. Eu tenho certeza que vamos amar mais ainda a Deus, nós vamos descobrir muitas coisas novas sobre Ele e continuará sendo uma bênção. Hoje eu vou ler para vocês um capítulo que eu não li ontem, mas era para ter lido e eu acabei passando despercebido, mas é o Salmo 118. Depois eu vou para 1 Reis, capítulo 1 e 2, e depois eu volto para Salmos, capítulo 37, 71 e 94. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, obrigado pela oportunidade de conhecermos mais a Ti, de conhecermos mais a Tua vontade, os Teus propósitos, para nós amarmos mais a Você através dessa leitura que nós temos feito. Que Teu Espírito Santo nos dê conhecimento, sabedoria e compreensão, para que possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Traga transformação, mudança em nossa alma, em nossa vida, tudo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 118. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz.
juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém. 1 Reis, capítulo 1. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão, Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a essa tua serva prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se, rosto em terra, diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem ao teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem? Quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? O início do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele.
o rei fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chame o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: leve os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja com ele, com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e os escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas, os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles os fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. 1 Reis, capítulo 2. As instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos,
conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidaram de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão, Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentando a sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: "Você vem em paz?" Ele respondeu: "Sim", e acrescentou: "Tenho algo para lhe dizer." Ela disse: "Fale." "Você sabe", disse ele, "que o reino era meu. Todo o Israel via como o seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido e espero que não me seja negado." Ela disse: "Fale." Então ele prosseguiu: "Peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você." "Está bem", respondeu Batseba, "falarei com o rei em seu favor." Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido para lhe fazer", disse ela. "Não deixe de me atender." O rei respondeu: "Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo." Então ela disse: "Dê a sunamita Abisag por mulher ao seu irmão Adonias." O rei Salomão perguntou à sua mãe: "Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia, afinal ele é meu irmão mais velho." Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: "Que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. Agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto." O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: "Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer. Mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele." Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que
não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia, faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou, construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você estará morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei, a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei, seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos, e de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou, eu não fiz você jurar pelo Senhor e não adverti no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu, essa ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou, no seu coração você sabe quando você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Salmos capítulo 37, Davídico. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando.
Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos são abençoados, serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem. Você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz um coração à lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fique longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus,
para que eu possa falar da tua força aos seus filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito grandes coisas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Salmos 94. Ó Senhor, Deus Vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória, massacram teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas, os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os castigará, os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabem como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Amém. Bom, o Salmo 118 é um salmo que está incluso naquela coleção dos salmos Halel egípcio, que era tradicionalmente entoado pelos judeus durante a celebração da Páscoa. Esse salmo celebra a fidelidade de Deus, sua aliança eterna com o povo de Israel e a salvação concedida mesmo diante de grandes adversidades. É possível que o seu uso litúrgico tenha se consolidado nas festas de peregrinação, especialmente nas festas dos tabernáculos, como sugere os elementos do cortejo presentes no versículo 27. Trata-se de um salmo messiânico, pois revela o Messias, a pedra angular da igreja. O pano de fundo mais provável é o período pós-exílico, no qual Israel retornava a Jerusalém após o cativeiro babilônico. Este contexto reforça que o Salmo é, ao mesmo tempo, histórico e profético. Ele celebra a intervenção de Deus na história, mas também antecipa a vinda do Messias, como a pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Por isso ele está entre os textos mais citados no Novo Testamento. Bom, 1 Reis capítulo 1 mostra com detalhes como foram os últimos dias de vida do rei Davi, as instruções que ele deu a Salomão, algumas coisas que aconteceram no meio do caminho até ele morrer. Então,
Em 1 Crônicas terminou nos mostrando a morte do rei Davi, e 1 Reis nos mostra um pouquinho o que aconteceu antes da morte do rei Davi. Então, o capítulo ele inicia com o rei Davi já idoso, antecipando o que aconteceu antes da sua morte. E ele estava debilitado, incapaz de se manter aquecido, e seus conselheiros decidem encontrar uma jovem virgem para cuidar dele. A escolha recai sobre Abisag, uma jovem de beleza excepcional. Enquanto isso, Adonias, o filho mais velho de Davi, começa a se proclamar como rei, o que leva à intriga política e à divisão. Batseba, mãe de Salomão, e o profeta Natã se unem para garantir que Salomão seja coroado como sucessor legítimo de Davi, em cumprimento à promessa de Deus. E aí começa a intriga. A astúcia de Natã e a bênção divina desempenham papéis fundamentais nessa história, que culmina a proclamação oficial de Salomão como rei de Israel. Esse capítulo fornece uma visão fascinante dos desafios políticos, as dinâmicas familiares enfrentados pela monarquia de Israel e estabelece o cenário para o reinado de Salomão, que será marcado por realizações notáveis e desafios igualmente significativos. Já no capítulo 2 de 1 Reis, marca um ponto de virada crucial na história do antigo reino de Israel, pois Davi ali ainda não tinha morrido, mas está à beira da morte e toma algumas medidas finais para assegurar uma transição de poder suave. O capítulo começa com as palavras de Davi ao seu filho Salomão, instruindo-o a agir com sabedoria e justiça ao tomar o trono. Ele encarrega Salomão de cumprir promessas e juramentos feitos anteriormente, bem como cuidar dos assuntos pendentes relacionados com indivíduos que haviam desafiado o reinado de Davi. Essas instruções revelam a preocupação de Davi em manter a estabilidade do reino e estabelecer a justiça antes da sua morte iminente. Além disso, esse capítulo 2 descreve os acontecimentos que levaram à execução de Adonias, irmão de Salomão, e Joabe, comandante do exército de Davi. Essas ações são tomadas para consolidar o poder de Salomão e eliminar possíveis ameaças à sua liderança. O capítulo 2 de 1 Reis é uma parte crucial da narrativa bíblica porque aborda temas de liderança, justiça e a transição do poder em um contexto histórico bem importante. O Salmo 37 foi escrito por Davi em sua velhice, como ele mesmo afirma: já fui jovem e agora sou velho. Trata-se de um salmo de sabedoria e seu conteúdo se assemelha aos conselhos dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Sua forma é acróstica, com cada grupo de versículos iniciando por letras sucessivas do alfabeto hebraico, o que aponta para o seu uso didático e meditativo. O pano de fundo do salmo é o conflito entre o justo e o ímpio, algo recorrente na experiência de Davi. Ele presenciou muitas situações em que os perversos prosperavam enquanto os justos eram perseguidos. Este contraste gera uma tensão espiritual e emocional em quem busca viver com integridade. Davi, como homem de fé e líder experiente, oferece conselhos espirituais práticos para manter o coração firme diante desta realidade. Davi não apenas ensina sobre fé e paciência, ele testemunha como alguém que caminhou com Deus por décadas. Por isso esse salmo carrega não apenas doutrina, mas também experiência vivida. O Salmo 71 é uma súplica fervorosa de um ancião que se encontra diante de um grave perigo. Embora não traga título nem identificação do autor, muitos estudiosos associam seu conteúdo a Davi, especialmente no contexto da rebelião de Absalão. A estrutura do salmo combina súplica, confiança e louvor, articulando uma teologia da fidelidade de Deus ao longo da vida, diferente de outros salmos que falam da juventude ou da meia-idade. Aqui encontramos a perspectiva de um servo idoso que clama por livramento, com base no relacionamento contínuo com Deus desde o ventre materno.
Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Esse é o versículo 1. E ele inicia com um apelo urgente. Ele não começa pedindo proteção, mas declarando sua confiança. Ao buscar refúgio no Senhor, afirma que só Deus pode impedir sua humilhação. A oração continua com pedidos específicos, livramento, resgate e salvação. Tudo isso é baseado na justiça de Deus, não nos méritos do orante. Isso nos ensina que a nossa oração não depende da nossa performance, mas do caráter do Senhor. No versículo 3, ele pede que Deus seja a sua rocha de refúgio, expressão que aparece também no Salmos 31. A ideia é de estabilidade, proteção, acesso contínuo, para onde eu sempre possa ir. E no 4, ele fecha essa sessão com um grito: livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios. A repetição do tema mostra a intensidade da aflição e da confiança. E o último capítulo deste áudio, capítulo 94 do livro de Salmo, é um clamor angustiado por justiça diante da violência e da impunidade que reinavam entre o povo de Deus. O autor é anônimo, embora não se saiba a data exata da sua composição. Alguns estudiosos sugerem que o texto pode ter sido escrito durante o reinado de Manassés, um período marcado por intensa idolatria, corrupção e perseguição aos fiéis. Nesse cenário, justos se viam esmagados por tribunais injustos e por líderes que usavam a lei como instrumento de opressão. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Esse é o primeiro versículo. O salmo começa com esse apelo à intervenção divina. O salmista se dirige ao Deus vingador, título que afirma que somente Deus pode julgar com equidade. Ele não busca a vingança pessoal, mas justiça contra os ímpios que triunfavam sobre os justos. Ao repetir até quando, o texto expressa o cansaço da alma diante da aparente demora divina. Esse tipo de clamor aparece em outros salmos também, onde Davi pergunta: até quando, Senhor? Alguns estudiosos dizem que representa o desejo do povo por uma manifestação clara do poder de Deus em meio à corrupção, pois havia a sensação de que o Senhor estava em oculto. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Esse é um dos outros versículos que aparece também neste capítulo. Essa é a mesma ideia também que aparece em Salmos 14, onde os insensatos dizem em seu coração que Deus não existe. Os estudiosos dizem que quando o homem se desliga de Deus, ele acaba com a sua humanidade. A partir do versículo 12, o tom muda. O salmista reconhece que a disciplina divina é um sinal de amor. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. A correção serve para preparar o justo para o descanso, enquanto Deus cava a cova dos ímpios. Essa tensão entre correção e consolo está em todo o capítulo. E alguns estudiosos dizem que também nos ensina a verdadeira paciência é aquela que se submete alegremente à mão de Deus, confiando que a aflição presente visa a nossa salvação futura. O mesmo princípio é abordado também em Hebreus, que nós não chegamos lá ainda, mas você já deve ter lido Hebreus 12, que diz que onde a disciplina é vista como prova de filiação. Bom, terminamos por aqui. Hoje o áudio ficou realmente longo, os capítulos eram longos, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus, para nós conhecermos mais e mais sobre o nosso Criador. Que Ele continue falando com você e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.